Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam todos bem e prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje teremos nossa aula de número 9. Hoje não teremos certa correção da atividade porque vocês estão em avaliações, então nós não tivemos atividade. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que é o gênero notícia, certo? Aí vocês podem dizer, professora, já sei o que é uma notícia. A notícia eu vejo na televisão, na internet. Exatamente. A notícia ela está veiculada em vários meios de comunicação. Nós vamos ver de forma mais detalhada, certo? Sobre esse gênero tão conhecido e tão popular, certo? Onde o principal intuito é noticiar, informar. Então vamos lá. A notícia ela é um texto jornalístico, né, de cunho jornalístico, que relata um fato socialmente relevante para amplo público, né? Então, a notícia ela vai abranger um público bem amplo. Algumas, certo, mais direcionadas, né, a um certo público, né, dependendo do conteúdo, e outras não, que vai realmente atender ao público em geral, com o intuito de acessibilizar as informações consideradas relevantes, né? Então, a notícia, ela vai trazer essa acessibilidade, ela vai trazer realmente as informações, né, de forma direta, de forma prática, para todo um público em geral. A notícia abrange todas as áreas que são coletivamente importantes. Então, eu vou trazer notícias como política, economia, cultura, segurança, saúde, educação, meio ambiente, entre outros temas. Então, esses são os possíveis temas de notícias. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, como falei para vocês. Na televisão, né, por exemplo, se nós acordarmos pela manhã, né, colocar lá, ligar a TV, vai estar passando um noticiário, né? Meio-dia, na hora do almoço, vai ter lá também um jornal, né, com as notícias do dia. À noite também, né? Então, ela está bem presente no nosso dia a dia. Também na internet, né? Então, se nós pegamos e vamos olhar nas redes sociais, né, no Google, por exemplo, então vai ter lá diversas notícias, né, de forma bem em tempo real, digamos assim, né, o que está acontecendo a cada momento no mundo inteiro. Então, ela vai ser veiculada, né, em vários meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo, né, que vai trazer informações sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação. Então, como eu falei, a notícia ela vai trazer a informação em tempo real. Encontramos notícias em jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, né? Hoje, comumente, né, com o acesso, né, às redes sociais, ao acesso à internet, é mais comum nós vermos essas notícias na internet e nos jornais televisivos, né? A gente vê que está bem comum as pessoas comprarem, né, o jornal impresso, revistas e o rádio também, né? Algumas pessoas, sim, ainda utilizam esses meios, mas os mais comuns atualmente é através da internet. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo. Por que descritivos e narrativos ao mesmo tempo? Porque ela vai descrever, né, o fato de forma detalhada, narrando ao mesmo tempo, né? Apresentando, portanto, tempo, né, espaço onde ocorreu aquela notícia e as personagens envolvidas, né, as pessoas envolvidas naquele fato. As principais características do gênero notícia são elas: texto de cunho informativo. Então, uma das principais características da notícia é informar, né? Trazer a informação
de forma imediata ao público, né? Tentando abranger o maior número de pessoas possíveis. Por exemplo, né, agora estamos vivendo em meio a uma pandemia. Então, toda informação em tempo real sobre o Covid, né, vai chamar bastante a atenção das pessoas. É difícil nós ligarmos a TV, né, para ver um noticiário e não ter lá uma informação sobre o Covid, sobre a vacinação, sobre o número de casos, né? Então, vai abranger um público de forma geral, né, porque todo mundo tem interesse sobre essas informações, né, o mundo inteiro. E vai trazer essas informações em tempo real, né? De forma em que vai acontecendo esses fatos. Textos descritivos ou narrativos, né? A notícia ela vai descrever e narrar, né? É um texto descritivo e narrativo. Descritivo porque vai descrever o acontecimento, né? Por exemplo, teve o caso da enfermeira que aplicou a vacina errada nas pessoas, né? Que em vez de vacinar contra a gripe foi o Covid, né? Então a notícia sobre esse caso aí, ela trouxe a descrição de forma detalhada, né? Sobre o caso, narrando o acontecimento, certo? Então por isso é um texto descritivo ou narrativo. Textos relativamente curtos. Porque a notícia ela deve trazer essa característica de não ser tão longa, né? Quando nós assistimos a notícia, né, é uma forma mais prática, né, principalmente para quem não gosta de ler. Mas para quem não tem o costume, o hábito de ler e pega uma notícia muito longa, né, com muitos detalhes, sem ir direto ao ponto principal, né, ela vai achar um pouco chata, não vai querer ler. Então, o intuito principal é que a notícia ela seja relativamente curta, né, para que vá direto realmente ao ponto, não deixando o leitor tão cansado, né. Então, o intuito é que ela seja curta. Veiculada nos meios de comunicação, como nós falamos, né, a notícia nós vamos encontrar na TV, nos rádios, internet, né, nos jornais televisivos, revistas, jornais impressos. Então, esse é o veículo nos meios de comunicação. Ela é veiculada nesses meios de comunicação. Linguagem formal, clara e objetiva. Por que linguagem formal, professora? Eu não posso colocar em uma notícia gírias, por exemplo, abreviações, né? Eu não posso escrever uma notícia como se eu estivesse falando com um amigo meu, com alguém que eu tenho intimidade. Não, tem que se tratar de um texto formal. Porém, eu vou utilizar, assim, uma linguagem clara, né? Para que o leitor ele realmente compreenda aquela informação. E objetiva, quando eu vou direto ao ponto, claro, trazendo os detalhes tal, mas não deixando aquele texto tão cansativo, tão cheio de arrodeios. Ela deve ter um texto com títulos principal e auxiliar, certo? Então, algumas notícias, certo, elas vão ter um título principal e um título auxiliar, que nós vamos ver bem direitinho o que é um título principal e o que é um título auxiliar. Textos em terceira pessoa, ou seja, textos impessoais. Eu não posso colocar eu, certo? Por exemplo, em primeira pessoa. Eu tenho que deixar o texto sempre em terceira pessoa, de forma em que ele fique impessoal, onde não passe que eu estou dando a minha opinião em relação àquele texto. Discurso indireto, certo? Eu vou utilizar aí um discurso indireto, não demarcando a fala dos personagens. No discurso direto, nós deixamos bem separadinho, né, bem claro, a fala dos personagens, a fala das pessoas envolvidas naquele texto. Já na notícia, não. Eu vou trazer esse discurso indireto, envolvendo a minha fala juntamente com a fala dos personagens. Fatos reais, atuais e cotidianos. Claro, eu não posso inventar uma história para fazer uma notícia, né? Eu tenho que fazer essa notícia, produzir essa notícia com base em fatos reais, algo que realmente aconteceu. E uma coisa atual, eu vou tratar de um assunto
atual. Por que, professora, tem que ser atual? Se eu for falar de um assunto lá de tempos e tempos que aconteceu, vocês acham que vai chamar a atenção das pessoas? Não, né? Então, tem que se tratar de um tema atual. Como eu dei o exemplo para vocês, a questão do Covid-19, né? Que é bem atual e todo mundo tem interesse. Então, todos os dias nós estamos vendo notícias sobre o Covid, é porque é uma notícia bem atual. E assuntos do cotidiano que acontecem no nosso dia a dia. A estrutura da notícia, certo? A estrutura da notícia ela deve ter título, lead, informações secundárias e detalhes. A linguagem deve ser objetiva, como falei para vocês, acessível, né, a um público em geral e impessoal. Essa questão aí da acessibilidade, né, ela é para ser acessível a um público em geral. Portanto, se for uma notícia direcionada a um tipo de público, ela pode ter alguns termos direcionados, né? Onde talvez uma pessoa que não entenda daquele assunto não compreenda muito bem, porque ela vai ser um pouco direcionada. Atentando-se a representar a realidade dos fatos sem inserir julgamento pessoal. Então, o intuito da notícia é escrever, né? Falar dos fatos reais, sem dar a sua opinião em relação ao fato ocorrido. Então, vamos lá para a estrutura do texto, certo? Notícia. Falando de título principal e título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, que também pode ser chamado de manchete, que vai sintetizar o tema que será abordado. Então, o título principal, ele vai fazer uma síntese, certo? De forma enxuta ao tema que vai ser abordado. E o outro um pouco maior, onde nós vamos chamar de auxiliar. O entendimento do título principal, certo? Então, o auxiliar vai auxiliar o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Então, o auxiliar vai ser aquele trechinho um pouquinho maior, né? Às vezes, que vai trazer uma informaçãozinha a mais e vai vir abaixo do título principal. Tenho aí um exemplo. O título principal desse texto: Olimpíadas Rio 2016. Aí embaixo tem Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Então, eu tenho aí o título principal, que é Olimpíadas Rio 2016, e o auxiliar, que é Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Vejamos também nesse outro exemplo, certo? Eu tenho aí o título principal, onde tem MPF denuncia por fraude candidato pego no Ceará com escuta no Enem. Esse é o título principal. Aí o título auxiliar. MPF pediu a abertura de inquérito para identificar mais envolvidos no caso. Candidato foi flagrado com cola eletrônica em 6 de novembro. Observem que o título auxiliar ele vai ser um pouco maior, um pouco mais amplo, né? Trazendo algumas informações a mais, onde nós vamos ver de forma detalhada no decorrer da notícia. O lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas. Certo? Então, o lead vai ser o primeiro parágrafo, onde vai trazer aquela introdução sobre o que a notícia vai abordar. Geralmente, respondendo a essas perguntas. Ah, professora, quer dizer que eu vou colocar essas perguntas lá na minha introdução e respondê-las? Não, você vai imaginar as possíveis respostas a essas perguntas decorrente ao fato ocorrido e vai escrever a sua introdução da sua notícia. Algumas perguntas são: o que? Qual foi o fato, né? O que aconteceu? Com quem, né? Quando, onde, como e por quê? Então, com base nessas perguntas, diante do fato, vocês vão respondendo, certo? De forma que vão conseguir escrever sua introdução.
Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Então, vejam bem, ela vai fazer uma síntese, uma introdução do que a notícia ela vai detalhar. Então, se não for bem feita, bem elaborada, não vai chamar a atenção, né, do leitor, de quem está lendo aquela notícia, para que sim continue a leitura. Segue abaixo um exemplo de lido. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Então, eu tenho aí um exemplo. O corpo da notícia. Como o próprio nome já diz, é uma parte maior, se formos comparar ao nosso corpo, né? É como se a introdução, eu costumo falar, fosse a nossa cabeça, né? E o corpo da notícia se tratasse realmente do nosso corpo, do restante do nosso corpo, né? Então, nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Então, eu vou descrever o fato com detalhes, né? Desenvolvendo as questões que foram abordadas na introdução. Então, eu vou desenvolver de forma detalhada o que foi abordado na minha introdução, certo? Sempre do mais importante para o menos importante. E responder as questões como, por quê? Aí eu tenho aí o exemplo, ó, a manchete, né, que é a minha, título principal, né, que também posso chamar de título principal. E observem que aí embaixo eu tenho a lead, né, e tenho o corpo da notícia, né, essa imagem aí que vocês podem observar. Então, eu tenho agora sim o corpo da minha notícia. Observem que ela é bem maior em relação à minha introdução, à minha lead, certo? Então, segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, 5 e 21 de agosto, em 4 regiões da cidade maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Não sei se o nome é assim, certo, pessoal? Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade, Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de 2 novas modalidades, a canoagem e o triatlo. Então, observem aí que ele trouxe as informações de forma bem detalhada, né, em relação aos Jogos Olímpicos. Então, se trata aí do corpo da notícia, onde ele vai trazer as informações de forma bem descritiva, né, de forma bem detalhada. A notícia ela segue a técnica da pirâmide invertida, isto é, fornece as informações importantes no início, o lead, e só depois apresenta o desenvolvimento, o corpo da notícia. Então, por que essa pirâmide invertida? Porque primeiro no lead vai ter as informações mais importantes, né? E só depois vai desenvolvê-las, né? Vai detalhá-las. Aí eu vou ter o antítulo, título e subtítulo, né? Que é a mesma coisa que título principal e auxiliar. A lead que vai responder às questões quem, o que, onde,
quando, né? Vai trazer as respostas a essas perguntas diante do fato ocorrido. E o corpo da notícia, né? Que vai responder ao como e o porquê isso aconteceu, né? Então, vai trazer agora de forma desenvolvida, de forma mais detalhada, a questão dos fatos ocorridos. Tem aí outro exemplo, certo? Onde tem aí o título, Pirataria Informática aumenta em Portugal. O lead, né, que é o primeiro parágrafo, a introdução, e o restante que vai ser o corpo da minha notícia. Nesse caso aí dessa notícia, ele não trouxe dois títulos, né? Um título auxiliar, um principal e um auxiliar, né? Ele trouxe apenas um título. O roteiro da notícia. A notícia ela vai ter o que, né? Que é o fato, a ação, né? O enredo. Quem, que são os personagens, os protagonistas e antagonistas do fato. Como, o modo como desenrolou o fato ou a ação. Quando, a época, o momento em que ocorreu o fato. Onde, que vai ser o lugar de ocorrência. Porque, né? A causa, a razão, o motivo por que aconteceu. E por isso que vai ser o resultado ou a consequência relativa ao fato. Então, eu tenho aí um roteiro da notícia, certo? Basicamente, o que deve seguir. Então, vamos lá para algumas questõezinhas de interpretações de textos com algumas notícias. Animais no espaço. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Os russos já usaram cachorros em suas experiências. Eles têm o sistema cardíaco parecido com o dos seres humanos. Estudando o que acontece com eles, os cientistas descobrem quais problemas podem acontecer com as pessoas. A cadela Laika, tripulante da Sputnik 2, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço em novembro de 1957. 4 anos antes do primeiro homem, o astronauta Gagarin, os norte-americanos gostam de fazer experiências científicas espaciais com macacos, pois o corpo deles se parece com o humano. O chimpanzé é o preferido, porque é inteligente e convive melhor com o homem do que as outras espécies de macacos. Ele aprende a comer alimentos sintéticos e não se incomoda com a roupa espacial. Além disso, os macacos são treinados e podem fazer tarefas a bordo, como acionar os comandos das naves, quando as luzes coloridas acendem no painel, por exemplo. Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço, em novembro de 1961, a bordo da nave Mercury Atlas V. A nave de Enos teve problemas, mas ele voltou são e salvo, depois de ter trabalhado direitinho. Seu único erro foi ter comido muito depressa as pastilhas de banana durante as refeições. Então, foi aí uma notícia na Folha de São Paulo de 26 de janeiro de 1996. No texto Animais no Espaço, uma das principais informações foi: a cadela Laika foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço. Os russos já usavam cachorros em suas experiências. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Ou Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço. Qual dessas alternativas aí vocês acham que corresponde a uma das informações principais em relação ao texto? A alternativa correta aí é a letra C, porque ele fala de vários animais que viajaram pelo espaço como astronautas. Então, se trata da principal informação desse texto. Então, a alternativa correta seria a letra C. Vamos lá para a segunda questão. A antiga Roma ressurge em cada detalhe. Dos 20.000 habitantes de Pompeia, só 2 escaparam da fulminante erupção do vulcão Vesúvio, em 24 de agosto de 79, d.C. Varrida do mapa em horas, a cidade só foi encontrada em 1748.
debaixo de 6 metros de cinzas. Por ironia, a catástrofe salvou Pompeia dos conquistadores e preservou-se para o futuro, como uma joia arqueológica. Para quem já esteve lá, a visita é inesquecível. A profusão de dados sobre a cidade permitiu ao Laboratório de Realidade Virtual Avançada da Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, criar imagens minuciosas com apoio do Instituto Americano de Arqueologia. Milhares de detalhes arquitetônicos tornaram-se visíveis. As imagens mostram até que nas casas dos ricos se comia pão branco de farinha de trigo, enquanto na dos pobres comia-se pão preto de centeio. Outro megaprojeto para ser concluído em 2020 da Universidade de Califórnia trata-se da restauração virtual da história de Roma, desde os primeiros habitantes no século XV a.C. até a decadência no século V. Guias turísticos virtuais conduzirão o visitante por passagens animadas por figurantes. Edifícios, monumentos, ruas, arquedutos, termas e sepulturas desfilarão interativamente. Será possível percorrer 20 séculos da história em um dia e ver como os próprios olhos tudo aquilo que a literatura esforçou-se para contar com palavras. Tenho aí um texto da revista super interessante. A finalidade principal desse texto é convencer o leitor a algo, é relatar, descrever ou informar. Então, observem aí que se trata de uma notícia, certo? Por isso, a finalidade desse texto aí principal é informar o leitor a respeito de alguma coisa, né? Nesse caso aí foi a questão da antiga Roma, certo? Então, a alternativa correta seria a letra D. Então, pessoal, essas são as referências da nossa aula de hoje, certo? Por hoje encerramos mais uma aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nunca digam não consigo, você consegue sim. Basta ter força de vontade e fé. Um beijo no coração de vocês, até a próxima aula e tchau, tchau.